Boa noite a todos, a paz do Senhor. É um prazer estar aqui novamente, nesse púlpito honrado e histórico. Também é a minha casa espiritual. Quero agradecer ao pastor, dirigente da casa, pastor Silas Filho, pastor Isaías, que fez o convite com muito carinho. Jamais vou deixar de atender o meu reitor da faculdade, não sou doido. Muito obrigado por todo o carinho, todos os pastores, amigos que eu fiz aqui dentro, Felipe, pessoal da mídia que me atura gravando as aulas da Faculdade Vitória em Cristo, tem maior paciência comigo. Muito obrigado pelo carinho mesmo. Sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Amigos de Realengo que vieram aqui, era para estar no culto lá, depois eu dou um banco em vocês, tá? Fica tranquilo. Gente, ministrar aula aqui é de suma responsabilidade. Primeiro que Taquara é uma igreja histórica, na questão da escola bíblica dominical. Então já me sinto honrado, privilegiado. Há duas igrejas que você tem que fazer sempre algo a mais. Para dar aula aqui, nós temos que jejuar, orar, estudar, e não adianta só isso. Tem que tomar um Ancitec e um Bromazepam. É aqui na sede. Aqui na sede tem que orar, jejuar, estudar, tomar um Anciteczinho, um Bromazepam, abaixar para você poder dar aula aqui. Mas é um prazer. Lá na sede, então, quando o nosso pastor senta, cruza o braço, a pressão até abaixa. Mas é bênção de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre Jacó. É um personagem enigmático da Bíblia. E eu vou tentar trazer algumas coisas, que a vida de Jacó tem muito detalhe. Além do que está na revista, eu vou tentar trazer algumas coisinhas a mais para a gente poder ter base sobre a vida de Jacó. Então, objetivos da lição. Eu aponto para onde? Para aí? Cadê? Aí. Objetivos da lição: compreender que a predileção por um filho pode trazer conflitos traumáticos, a questão da escolha de filho, um filho mais amado do que o outro, isso daí a ciência, a psicologia já tudo trata isso aí. Lógico que tem um filho mais chegado que o outro, tem um filho que é mais apegado ao pai, um filho que é mais apegado à mãe, mas o amor deve ser para todos de igual. Entender que, diferente de Esaú, Jacó demonstrou interesse pelo sagrado. Nós vamos ver que isso aqui é importante. Jacó demonstrando interesse pelo sagrado, demonstrando interesse pela vida espiritual, diferente de Esaú e diferente de alguns passos que o seu pai, o patriarca da fé, Abraão e o seu pai Isaque caminharam. Também tem uma importância ali que a gente vai analisar. E desenvolver um caráter pautado na verdade, uma vez que o engano e a mentira não agradam a Deus. E aí vem toda aquela teologia em volta de Jacó. A gente vê que tem personagens na Bíblia, alguns começam bem e terminam mal. Jacó, ele começa meio que mal, mas ele termina muito bem a sua história. Ele consegue terminar a sua história bem. E a história de Jacó, ela tem muito a nos ensinar. Então vamos lá. Estou tentando diminuir as questões do texto, meu pastor Isaías. Eu vou me disciplinar, eu vou conseguir. Jacó, a origem do nome. Há muitas questões sobre a questão da origem do nome. A questão de traiçoeiro, enganador. Porém, no hebraico trabalhado, e hoje vários teólogos, Dr. Carlos Augusto Vailate, Luiz Saião, a própria professora Teresa da faculdade, já vem trabalhando esses textos e a gente descobre que o nome não é bem essa questão de traiçoeiro, enganador, até porque a questão do nome na tradição judaica tinha muita importância e eu não consigo enxergar os seus pais ali de infância dando um nome de traiçoeiro, enganador para uma criança recém-nascida, que ainda não tinha esse entendimento. Então o nome está muito associado àquilo que a criança vai ser. E por ele nascer agarrado, então vem aí do hebraico Yaakov, que vai dizer no calcanhar, ou segurar no calcanhar, ou aquele que agarra.
fazendo uma exegese do texto, um texto mais trabalhado. Então, o simbolismo do nome Jacó ou Iacov no hebraico é aquele que agarra. Jacó é visto como patriarca, cuja vida reflete a complexidade da experiência humana com Deus. O que é isso, pastor? A complexidade do relacionamento do homem com Deus, que há momentos na vida que é complexo, isso tudo está refletido em Jacó. Quer um outro personagem que tu vai ver uma complexidade de relacionamento do homem para com Deus? É Jó. Justo, íntegro, reto, Deus coloca um peso sobre ele e não justifica ali o peso que se coloca. Há momentos na vida do ser humano que a nossa vida ela fica complexa num relacionamento para com Deus. Coisas que acontecem na nossa vida, na qual não cabe Deus nos dar explicação do porquê estamos passando ou vivendo. É a complexidade de Deus. E Jacó vai viver muito isso na sua trajetória. Coisas que vão acontecendo na sua vida e parece que Deus está apenas em silêncio, acompanhando em alguns momentos de longe. É a complexidade de um relacionamento com Deus. Às vezes Jacó está chateado, às vezes Jacó está emburrado, às vezes Jacó está querendo fazer birra. Coisa de qualquer filho. Coisas que às vezes nós, seres humanos mortais aqui na terra, estamos chateados com Deus. Queremos fazer birra com o Pai. Então, se a gente parar para estudar a vida de Jacó mostra para nós toda essa atmosfera, toda essa análise, a complexidade da experiência humana com Deus, incluindo fraquezas e crescimento espiritual. Porque Deus não criou super-homem e nem mulher maravilha. Todo mundo tem seu momento de fraqueza. Todo mundo tem o seu momento na qual você não quer nada, você não quer sair de casa, o sofá te chama, a cama não quer te soltar, aquele momento que você não quer ir para a casa do Senhor. Todos nós vivemos um momento de fraqueza espiritual. E aí há momentos que Deus também vai se manifestar e te arranca, vai te puxar para um trabalho, assim como Deus puxou Jacó. A narrativa de Gênesis 25, que vai trazer o nascimento de Jacó, relata uma gravidez problemática de Rebeca. Aí vai estar lá o texto, se eu não me engano, diz que os 2 filhos lutavam dentro dela. O melhor aqui na tradução não chega a ser lutavam, mas empurravam. Mas é uma questão de briga. Sugere uma intensa luta entre os gêmeos Esaú e Jacó. A primeira coisa que eu preciso já entender, Deus já está indicando, mesmo por uma criança que está dentro do ventre, que a vida de Jacó vai ser baseada numa vida de intensas lutas. E essa luta que ele já está tendo com seu irmão, já também vai refletir a luta histórica com o anjo que ele vai ter lá na frente. Então, coisas que estão acontecendo no nascimento de Jacó, Deus já está apontando lá para frente. Lógico, ele é uma criança, mas isso quem tem que ter o entendimento é a sua mãe. A sua mãe já começa a ter o entendimento do ministério que Deus está dando para os filhos que estão no ventre dela. É por isso que os pais ali vão ter um problema com os filhos. Isaac vai ser mais puxado para Esaú, Rebeca vai ser mais puxado para Jacó. Já um entendendo o ministério do outro. Dentro do ventre, o ministério já está sendo trabalhado. Então a gente não pode chegar em alguns momentos na igreja e falar: Senhor, eu não tenho ministério. Não. Antes de você estar no ventre da sua mãe, Ele já te separou, te escolheu, te ungiu, te capacitou e colocou um ministério sobre a sua vida. O retrato de Jacó nos mostra isso. E já vai nos mostrar lutas futuras. E vai nos mostrar o quê? Como uma metáfora para lutas internas e externas. As lutas externas, te digo, é fácil, em comparação a lutas internas.
Lutas externas, falta de dinheiro, a gente se vira, dá um jeito, a gente vai capinar um quintal, a gente vai correr atrás. Uma doença, a gente vai correr atrás de um médico. Agora, hoje em dia, as lutas internas, os conflitos espirituais e o conflito da mente, isso daí tem levado muita gente à depressão e ao suicídio. E Jacó ele vai ter lutas externas como lutas internas. Deus vai preparar esse patriarca para dar tipo o estalo de uma grande nação. A promessa vem sobre seu avô Abraão, Isaac continua na promessa, mas Jacó vai dar o estalo do preparo de uma grande nação. E com isso, quanto maior a chamada, maior o ministério, maior os conflitos internos. Maior é a vontade, às vezes, de você entrar num ônibus e ir no ponto final, voltar, andar pela rua sem direção. Se os patriarcas viveram isso, imagina eu e você. Só que eles estão vivendo isso, mas tem um Deus assentado no trono, assegurando eles. E esse Deus que assegura Jacó, é o mesmo Deus que nos assegura. Aí olha o que Paulo vai dizer lá em Romanos 7, 18, 25. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porém, não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Esaú, abrindo um parênteses, Esaú simboliza o homem carnal, e Jacó simboliza o homem espiritual. Então, quando Paulo está escrevendo isso aqui, e o nascimento de Jacó também está sendo registrado, tudo está convergendo para quê? Dentro de você tem a luta entre a carne e o espírito. O lado espiritual está lutando contra o lado carnal. E dentro de Jacó essa luta vai ser constante. Só que a gente não pode deixar que a carne venha prevalecer. Porque o Espírito Santo que habita em nós há de vencer essa luta que estamos enfrentando. Então o Espírito Santo também há de dominar a sua mente. E essa depressão, essa ansiedade, essa angústia, essa mágoa que está no teu coração, ela há de sair no nome poderoso de Jesus. Porque Ele te colocou para estar de pé no seu reino. Então olha como é que é, a gente está vendo só a chamada desse homem. Ele nem iniciou o ministério, mas já tem uma chamada poderosa em cima dele. Conflitos internos e externos. E aí tem a família de Jacó. Aqui é bem básico. Aí tem aquela piada sem graça, que Jacó era analfabeto. Nunca ouviram? A maioria já ouviu, que Jacó amava Raquel e não lia. Nossa, péssimo. Por isso que Jacó era analfabeto, péssimo. Jacó amava Raquel e não lia. Jacó vai ter praticamente 4 mulheres, 2 esposas e 2 concubinas. Lia, que é a primeira esposa, vai gerar para ele Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e uma filha, Diná, que é uma menina. Depois vem Raquel, segunda esposa, vai gerar José e Benjamim. Aí Bilá, que é serva de Raquel, vai gerar Dan e Naphtali. E depois Zilpa, que é da serva de Lia, que vai gerar Gate e Asser. De Lia, a rejeitada, só vai sair a tribo de Levi e a tribo de Judá. Só isso, da rejeitada, da humilhada, daquela que ninguém queria ficar, daquela que não tinha aparência física. De uma linhagem de rejeição sai a tribo de Judá, da onde vai sair o leão da tribo de Judá. De uma linha de rejeição. E Lia também vai gerar a tribo de Levi, de quem vai cuidar ali da proximidade do tabernáculo. São os levitas que vão ficar mais próximos dos cuidados ali do templo.
Olha, dessa mulher rejeitada, olha o que Deus vai fazer sobre a vida dela. Do ventre dela saem as duas principais tribos. Netos importantes, ele teve Efraim e Manassés, filhos de José, que são considerados os patriarcas da tribo de Efraim e Manassés. Judá, que nós falamos, que é da linha messiânica, que vem da sua primeira esposa Lia. E Levi, que é o pai dos sacerdotes e levitas, da onde vem Moisés e Arão, da linha da rejeitada, da onde vem, depois vai se passando, aí vem Salmo com Raabe, só linha de rejeição na linha do messianismo, da onde vai vir o nosso Messias, Jesus Cristo. É por isso que também lá ele vai sofrer as rejeições, porque tudo no Antigo Testamento aponta para o Novo, tudo está ligado. Vamos lá? Aí tem algo interessante. De Jacó saem quantas tribos? 12, certo? As 12 tribos de Israel. Só abrindo um parêntese. Quando Abraão recebe o chamado, eles não são chamados de israelitas nem judeus, eles são hebreus. Quando Abraão surge e começa ali a surgir Abraão, Isaque, Jacó, começa a surgir os 12 filhos, as nações começam a crescer, eles são chamados de hebreus. E de hebreus vai até o êxodo do Egito. Quando eles saem do êxodo do Egito, eles vão ser chamados agora de israelitas, puxando do nome de Jacó, que muda de Jacó para Israel. Então, de hebreus é de Abraão até o êxodo. Do êxodo para frente, israelitas. Do êxodo até o exílio babilônico, até o exílio babilônico, eles são chamados de israelita. Pós o exílio babilônico, eles começam a ser chamados de judeus. E hoje, depois de 1948, quando Israel se torna um Estado, eles começam a se chamar israelenses. É porque às vezes tem essas trocas de nome de judeus, hebreu, israelita, onde que começa, onde acaba um, só para a gente ter um conhecimento. Mas Jacó, ele vai ter 12 filhos. E desses 12 filhos vai surgir uma nova nação voltada para Deus. Quando Cristo surge, o que Cristo vai fazer? Coloca ao seu redor quantos apóstolos? Quantos? Porque a partir de Cristo, ele, como Jacó é a tipologia também de Cristo nessa parte, Cristo vai chamar 12 para iniciar uma nova nação. Que nação é essa? A igreja. É por isso que Cristo também chama 12. Como Jacó, através dos 12, vai iniciar uma nova nação, uma nação agora começa a se criar, Cristo, quando surge, ele fala, agora eu vou iniciar uma nova nação. Que nação é essa? A igreja. Aí ele vai chamar 12 apóstolos. Só que essa nova nação, ela tem um detalhe. Aí aqui a gente diz, ao formar um círculo dos 12 apóstolos, Jesus se apresenta como patriarca de um novo Israel. Que novo Israel é esse? Nós, igreja. Cuja origem e fundamento os 12 devem ser. Não se poderia expressar de modo mais claro os inícios de um novo povo. Está claro, a tipologia de Jacó com os 12, com Cristo os 12, é encaixadinha, bate. Os dois estão iniciando uma nova nação. Um povo que se forma agora, não já por descendência física, porque a descendência de Jacó era por descendência física, DNA. Mas agora, o povo que Cristo está se formando por quê? Apenas estar com Ele, aceitá-lo. A primeira missão dos 12 discípulos é estar com Jesus, tributando relacionamento íntimo e pessoal. Cristo está falando,
formei uma nova nação, quer estar dentro da nova nação, você não precisa ter DNA de judeu, apenas exijo de você relacionamento íntimo e pessoal comigo, mais nada. Não precisa ter DNA de judeu, não precisa você ser judeu messiânico, não precisa nada disso. O que ele abre é o quê? Preciso que você apenas esteja comigo. E a segunda função dos discípulos é ser enviado por ele para proclamar o reino de Deus. Aqui só para a gente ver essa questão da tipologia dos 12. Não é à toa que Jesus chama 12 discípulos e não é à toa que Jacó tem 12 filhos. Abraão e Sara enfrentaram conflitos familiares, especialmente em relação aos seus filhos Ismael e Isaque. Essa problemática foi refletida na geração seguinte. Isaque preferia Esaú e Rebeca favorecia Jacó. A situação se repetiu na vida de Jacó, que demonstrou uma preferência notável por José. A questão de preferência vem de Abraão. E Jacó pega essa questão de preferência, mas tem uma diferença que Jacó vai exercer. Mesmo Jacó cometendo, entre aspas, esse erro que os seus pais vêm cometendo de preferência de filho, olha o que Jacó tem de diferente. Enquanto Abraão e Isaque viveram na terra de Israel, e enfrentaram dificuldades para manter seus filhos nos caminhos espirituais esperados, Jacó, mesmo vivendo fora da Terra Santa, conseguiu criar uma família que permaneceu unida e fiel à sua fé. Mesmo fora da terra prometida, Jacó conseguiu, mesmo com um conflito entre filhos, manter todo mundo fiel à sua fé. Seus filhos não se desviaram. Cometeram erros, mas dentro da fé. Eles não se desviam da fé. E problema com filho vem desde o início, Caim e Abel. Primeira briga registrada na Bíblia, primeiro homicídio registrado na Bíblia, briga de irmãos. E o problema foi o quê? Não foi somente a briga de irmãos, era o local. Irmãos brigando num local de culto, de liturgia. Então a primeira briga de irmãos ainda teve um local especial, dentro de uma liturgia diante da presença do Senhor. E isso vem se arrastando. Mas Jacó, ele consegue manter os seus filhos dentro da espiritualidade esperada, dentro dos caminhos a seguir de um Deus único, sem se desviar para a direita ou para a esquerda, sem fazer casamentos absurdos, sem se desviar dessa fé. Mas, como todo filho, eles vão depois, lá na frente, a gente conhece a história, vão fazer aquilo que fez com José. Coisa de irmão, não sei o que passou na cabeça deles, mas, infelizmente, aconteceu. Mas são coisas que Jacó, ele acerta. Tem coisas que ele erra e tem coisas que ele acerta. Uma das coisas que é interessante, principalmente no Antigo Testamento, é o quê? Deus não esconde os erros desses homens, principalmente dos patriarcas, mostrando que eles são suscetíveis a errar. Mas todos esses homens, eles erram, mas depois eles vão pedir perdão a Deus e tentar corrigir os seus caminhos. Deus não se surpreende com o seu erro, porque ele já entende que a sua natureza caída está a se fazer erros. Agora, entre aspas, podemos surpreender Deus quando a gente coloca o nosso joelho no chão e a gente vem pedir um perdão sincero. É por isso que o homem que enganou, adúltero, planejou o homicídio, é um homem chamado segundo o coração de Deus, Davi. Por quê? Porque Davi nunca tentou ser aquele homem que ele não era. Ele era legítimo. Depois que veio a profecia, Natan, o profeta chega para ele e fala: esse cara aí é você. Ele bate no peito e fala: errei, perdão.
Então tem essas coisas assim que Deus não esconde do povo. Vamos lá? Uma explicação para o sucesso de Jacó. Aí eu trago duas coisas que a gente trabalha muito lá na faculdade. Jacó, a gente traz ele como um intermediário e um penitente. O que seria isso, pastor? Um intermediário é uma pessoa que constantemente luta contra suas inclinações negativas. É aquela pessoa, como todos nós temos uma inclinação negativa, todos nós temos dentro de nós, e a gente luta dia após dia contra esse eu mal. É o que Paulo falou lá em Romanos. O bem que eu quero fazer é uma luta, mas o mal está sempre disposto a acontecer. Mas o intermediário é essa pessoa que luta, ele luta dentro de si, sempre procurando fazer o bem, tentando se apartar do mal. E o penitente é aquele que retorna ao caminho da retidão após um período de desvio. Se desviou, ele reconhece que está desviado, reconhece que se afastou de Deus, mas fala assim: Senhor, me perdoa. Eu reconheço que estou desviado. Eu reconheço que me afastei da comunhão contigo. E Jacó, vários momentos da sua vida, ele reflete essa questão do penitente. Ele reconhece esse afastamento que ele tem de Deus, e a gente vê ele meio que abaixando a bola e falando: opa, preciso retornar aos caminhos do Senhor. O segredo de sucesso de Jacó é esse daqui: intermediário e penitente. É lutar contra o nosso eu interior, que às vezes grita. E aí, mesmo sendo pastor e a gente faz gabinete, às vezes dá vontade de falar: Senhor, misericórdia. Fala: Senhor, segura o anjo do pranchadão aí, dá vontade de dar desce o anjo do pranchadão, desce o anjo. Só misericórdia, é o nosso eu. Nosso eu às vezes quer sair. A irmã que quer às vezes trazer aquela irmã antiga, não pode. É o eu trabalhando. A gente precisa ser esse intermediário. Lógico, crente não é bobo. A gente precisa ter a sabedoria de Deus na nossa vida. Mas a gente precisa ser pessoas pacíficas, que saiba pacificar a situação. E a gente vai ver que Jacó, ele é um pacificador. Jacó, ele é pacificador. Ao contrário de Abraão e Isaac, que acabou excluindo seus filhos problemáticos, Abraão exclui Ismael e Isaac exclui Esaú, dois filhos problemáticos que acabam meio que excluídos do seio familiar. E são meninos ali que deram meio que problemas. Respectivamente, Jacó foi capaz de trabalhar com o mal, tanto externo quanto interno. Ele não simplesmente expurgou o mal, mas aprendeu a dominá-lo e transformá-lo, mantendo seus filhos unidos e leais. Diferente de Abraão, que manda Ismael embora, Isaac, que chega um certo tempo, já não quer mais saber de Esaú, Jacó não, quero todos aqui, todos unidos. Quero aqui, todos aqui perto de mim. Ele vai sofrer quando José some. Por quê? Porque ele é pai. Ele quer todo mundo debaixo das suas asas protetoras. Jacó, ele não exclui filho nenhum. Ele não exclui filho nenhum. E aí, sobre a questão de exclusão, a gente pode usar o quê? Lembra que Cristo estava no Getsêmani? Pedro puxou a espada e deu-lhe na orelha de Malco. Pedro nervosão, todo mundo para prender Cristo. Um local totalmente escuro, não tinha poste, não tinha lâmpada elétrica nem nada. Ali, uma briga, Pedro ficou nervoso, não tomou um diazepam, um Rivotril, nem nada, nervosão, adrenalina no ápice. Pegou a espada e pimba! Cortou a orelha. Se não me engano, Mateus 26, 5:1. O que Cristo vai falar para Pedro? Cristo vai chegar assim: ei,
Embainha a sua espada. Opa! Aí eu já escutei muitos pregadores criticando por que Pedro está com espada. Gente, cultura da época. O cara é pescador. Várias áreas desérticas. Eles precisam pescar, precisam comer, precisa cortar muitas das vezes graveto para fazer fogo se aquecer. Instrumento da época. Normal Pedro está com faca, espada. Tanto que Jesus já falou o quê? Jesus mandou jogar fora, sim ou não? Jesus mandou embainha a espada. Cristo está falando, não exclua a espada e não exclua você que cortou a orelha de Malco. Por quê? Cristo sabe trabalhar com questões de exclusão. Ele não exclui ninguém, ele traz. Mas ele exclui o pecado, ele não exclui o pecador. O pecado é uma coisa, o pecador é outra. Cristo sabe trabalhar. Infelizmente, aí fora, graças a Deus, na nossa igreja não tem isso, as pessoas não, exclui, bota para fora. Se o irmão é um pouco mais nervoso, mais alterado, as pessoas não têm paciência de trabalhar. Faz o quê? Exclui. Cristo poderia chegar, não, sai Pedro, não quero mais você, ou joga a tua espada fora. Cristo não, embainha. Quando Cristo fala, embainha a sua espada, Cristo está ensinando, ei, calma. Temos que saber trabalhar com a pessoa que é calma, mas a pessoa que também é explosiva. Então Cristo está ensinando isso, e Jacó soube trabalhar com isso. Vamos ver agora a questão da primogenitura, muito falado na Bíblia. Walter Brueggemann é um teólogo sobre o Antigo Testamento, ele tem um livro extraordinário, estava até em promoção esses dias na loja, aí eu fiquei desesperado, passei o borrachudo, o livro teve que chegar no trabalho, que se minha esposa visse eu chegar com o livro lá em casa, ela ia me botar para dormir do lado de fora. Ele é um teólogo, se você gosta de Antigo Testamento, estude o Antigo Testamento através desse teólogo, é muito bom. Ele observa que Deus frequentemente subverte essa ordem estabelecida. A ordem o quê? Da primogenitura. Por quê? Porque a primogenitura é o quê? A questão do filho mais velho. Só que às vezes a gente vê Deus trocando a ordem. Por que Deus troca a ordem? Porque Ele pode, Ele é o dono. E tem coisas que Deus manda e a gente obedece, porque nós temos juízo. E Ele subverte essa ordem estabelecida, favorecendo aqueles que não eram os primogênitos, como Jacó, que não era o primogênito, era Esaú. Mas aí depois dos trabalhos de Jacó, Ele estabelece Jacó, José e Efraim, onde Deus escolhe o humilde e desprezado, desafiando as normas sociais e legais de privilégio. Agora, vamos lá. Quando a gente fala de primogênito, uma das coisas que vem à nossa mente é a parábola do filho pródigo, aonde o filho mais velho fica em casa, o mais novo sai e perde tudo. Uma das obrigações do filho mais velho era o quê? Quando se tem conflitos familiares, o filho mais velho tinha a obrigação de intervir nos conflitos familiares, principalmente quando os conflitos eram de filhos com pais. Então o filho mais velho vinha e tentava pacificar a questão, coisa que na parábola do filho pródigo, o irmão mais velho não fez. O erro dele começa aí. Quando o filho mais novo vai entrar na questão da herança e vai entrar no imbróglio com o pai, ele já deveria ali ter intervido junto ao seu irmão mais novo, chamado o seu irmão mais novo para conversar, orientar o seu irmão mais novo e não deixar o seu irmão mais novo seguir com aquele projeto que ele tinha em mente. Então a questão da primogenitura não é só ele ser o mais velho e receber herança duplamente. Ele tinha responsabilidades dentro de casa. E a responsabilidade era o quê? Pacificar o lar, principalmente em conflitos familiares.
A bênção dada ao primogênito não era apenas uma formalidade, mas incluía uma porção dupla de herança e liderança da família. Então temos aqui que a primogenitura, ele tinha o quê? Ele ficava o filho como um personagem central abaixo do pai, ele tinha responsabilidades familiares e ele também recebia uma porção dupla da herança. Tudo bem. Só que aqui tem um detalhe. Aí é questão histórica, que às vezes a gente não se atenta. No contexto do Antigo Testamento, a regência da lei mosaica, a lei de Moisés, tal como descrita na Bíblia hebraica, ainda não estava estabelecida na época. A lei de primogenitura não era a lei de Moisés. A gente está falando da época dos patriarcas, não tinha lei de Moisés ainda. Então, o que a gente tem que entender é o quê? Que no período dos patriarcas, eles estavam submissos às leis e cultura local da onde eles estavam vivendo. Simples assim. Que isso, pastor? Isso é heresia. Não é não. Nós estamos debaixo da lei de Deus, mas você também não está debaixo da Constituição, do Código Penal, do Código Civil. Nós estamos no município do Rio de Janeiro. Eu sou funcionário público do município do Rio de Janeiro, trabalho lá na parte fazendária, de fiscalização. Existem as leis fiscais, todos nós estamos debaixo das leis fiscais do município do Rio de Janeiro. Se você for para Belfor Roxo, tu vai estar debaixo das leis de outro município. Então, eles estão ali debaixo de uma cultura, de uma lei cultural da onde eles estão vivendo. A lei mosaica ainda não está regente na época. Porém, quando a lei local infringia o relacionamento deles com Deus, aí muitas das vezes eles interviam. Exemplo, pastor, tem Daniel. Daniel, quando eles vão sair, Daniel, Mesaque, Abidnego, lá os meninos, eles estão na onde? Na Babilônia. Eles agora estão debaixo da lei babilônica. Tem a lei de Deus, mas eles também estão debaixo da lei babilônica. Mas quando tem a questão de adorar outros deuses, aí eles, aí não. Aí não. A minha adoração é somente aquele que está assentado no seu alto e sublime trono. Todas as vezes que tinha esse embarato espiritual, esses homens se levantavam, mas eles estavam. E a lei mais propícia aqui, que poderia estar regendo a época aqui, é uma lei muito conhecida, chamada de Código de Hammurabi. É onde também vem aquela questão que a gente fala, olho por olho, dente por dente. Era a questão ali, era a lei mais próxima que estava regendo aquela área toda ali. Eles estavam muito próximo dessa lei. Tinha outras? Tinha, Código de Hammurabi, texto de Nuzi, lâminas de Mari, Ugarit, ciclo babilônico, textos egípcios, existiam várias leis, mas o que dava a entender que eles estavam debaixo ali dessa questão do Código de Hammurabi sobre a lei da primogenitura, porque o próprio Código de Hammurabi vai trabalhar com essa questão de herança dupla. O próprio texto, se tu pesquisar lá, pegar o Código de Hammurabi, está lá escrita a questão de herança dupla. E tem outra questão que o Código de Hammurabi vai trabalhar que nos faz entender. Vamos ver aqui. Ainda estou no tempo, estou acabando já. Agar. A prática de substituir a maternidade de uma esposa infértil, quando Sara está infértil, aí Sara dá ideia para colocar Agar. Essa ideia aqui vem da onde? Do Código de Hammurabi. A lei que está regendo aquela área ali. E o Código de Hammurabi assegurava que não podia vender a escrava. Agar não podia ser vendida. Só tinha 2 modos de Agar sair debaixo da escravidão. Primeiro, que Agar não era qualquer escrava.
ela era uma escrava egípcia. O Egito era o império dominante na época de Abraão. Tudo dá a entender que quando Abraão vai para o Egito, Faraó se apaixona lá por Sara, aquele problema todo. Ali alguns estudiosos já começam a falar que quando Sara fica meio que cativa ali com Faraó, já começa a sinalizar o cativeiro egípcio, já começa a sinalizar o cativeiro futuro egípcio. Quando Sara fica cativa ali com Faraó, se encanta pela beleza de Sara. Ali o Faraó vai dar despojos para Abraão. Ali com certeza, acredito eu, muito provavelmente certo, de Agar ter vindo, porque ele ganhou servas e servas, Agar ter vindo ali. Então Agar já não era qualquer escrava. Outro ponto, por ela ter um filho do patriarca da casa, já tornava ela muito mais valiosa. Então só tinha dois modos. Primeiro, ela comprar a sua liberdade, coisa que ela não teria dinheiro, pelo valor que ela valia. E segundo, sendo expulsa. Então, quando Abraão pega pão e água e dá para ela e para Ismael e fala, vai para o deserto, às vezes a gente fica injuriado, pastor. Pô, milionário só deu pão e água, não. Deu pão e água e a liberdade de Agar, que valia muita coisa. Nem toda expulsão é para o mal. Às vezes Deus te expulsou de algo porque Ele tem algo melhor. E era a única forma dele te tirar da onde você estava. A única forma que Agar tinha de sair do seio de Abraão era sendo expulsa. E através daquilo ali, Isaac teve promessa, se levantou sim, mas Ismael também se tornou uma grande nação. O direito de primogenitura era muito valioso. Por isso que Rebeca está lutando e fazendo os enganos para que Jacó recebesse a primogenitura no lugar de Esaú. Por quê? Esaú está se relacionando com mulheres estrangeiras. E aí a gente pode entender um pouquinho da preocupação da sua mãe, Rebeca. Primeira preocupação, casamento com as mulheres estrangeiras. Esaú sendo primogênito, tendo posse de tudo, Esaú se casou com mulheres hititas, o que era contrário aos desejos de seus pais, Isaque e Rebeca. Ali poderia questão de quê? Das heranças de Jacó ir para mulheres estrangeiras, ir para outro povo. Riscos para os bens da família. Rebeca estava em defesa das propriedades da família. É por isso que Rebeca está se articulando para quê? Para que Jacó receba a bênção. Porque se Esaú fica como primogênito, tem o risco de tudo que Jacó conquistou se perder para outras nações estrangeiras. Porque Esaú está casando com mulheres de outros povos. É por isso que Rebeca fica intensa ali, manipulando, articulando tudo. Aí a gente começa a entender um pouco da questão por que Rebeca está trabalhando dessa forma e por que Deus ali está concedendo até certo ponto esse trabalho, para preservar a herança, a posteridade de quê? De Abraão, para que não vá para outros povos. Aí passa-se o cenário, vem a questão da escada de Jacó. Jacó agora ele vai ter um sonho, vai sonhar com uma escada. Aí eu vou passar aqui para a gente se concentrar nessa aqui. Quando Jacó vai ter o sonho da escada, praticamente ele está meio que andando sozinho. No período que ele vai ter esse encontro com o anjo, que ele vai sonhar com a escada, Jacó está meio que sozinho. E aí eu costumo falar que é o período dos 3 deixas de Jacó. Jacó deixou para trás um pai envelhecido, que não percebeu que seu favoritismo por Esaú poderia tê-lo levado a contrariar a vontade de Deus, conforme revelada a Rebeca. Deixou para trás um irmão amargurado e enraivecido, e deixou para trás uma mãe perturbada. Nossa. Há momentos na nossa vida que a gente tem que aprender a deixar para trás.
Aí é um alerta que Deus está trazendo para nós. Deus já falou para você deixar coisas para trás e você não consegue se desgarrar. Jacó, para ter sucesso, ele teve que deixar coisas para trás. Coisas que já não cabiam mais na convivência dele. Pô, mas ele deixou família. Deus chega para Abraão: Abraão, sai da sua casa, da sua parentela. Há um rompimento. Não há um rompimento de relacionamento, mas um rompimento de andar junto, estar junto. Porque o que Deus tinha para Jacó era uma caminhada muito longa. Então é um período que Jacó tem de deixar para trás. E a escada, ela vai ter praticamente 3 sentidos. Sentido literal, a escada com anjos subindo e descendo simboliza a comunicação contínua entre o céu e a terra, e a promessa divina de proteção e orientação, mesmo em tempos de adversidade. Sentido moral da escada, os degraus da escada simbolizam os atos de oração, humildade e renúncia, que são vistos como forma de subir espiritualmente em direção a Deus. E o sentido alegórico, nesse sentido, simboliza a mediação de Cristo entre Deus e a humanidade, reconciliando os dois através de sua paixão e ressurreição. Então, ali, quando Jacó sonha com a escada, tem a visão da escada. Essa escada nós temos 3 sentidos para ela: ou o sentido literal, o sentido moral, ou o sentido alegórico, que aponta para Cristo. Temos a questão do amadurecimento de Jacó, tópico 3, e a gente já vai para o final da revista. O pastor Gesiel, ele vai trazer essa questão muito importante. A caminhada de Jacó vai amadurecendo ele. Tudo que ele vai passando vai trazendo um amadurecimento. Chega um tempo, aqui no relato de Gênesis 29, 1:30, Jacó, após ter uma visão encorajadora de uma escada que liga o céu, segue para a terra do Oriente, onde vivem os descendentes de Nacor, irmão de Abraão. Ali ele está caminhando sozinho e vai conhecer a sua futura esposa. Ao chegar, Jacó encontra um grupo de pastores perto de um poço. Jacó então pergunta aos pastores sobre a origem deles e se conhecem Labão. Jacó está fugindo da ira do seu irmão Esaú. Sua mãe fala: vai para lá, para os meus parentes, procura os meus parentes, foge do seu irmão está furioso, quer te matar. E nessa fugida aí, ele vai até os parentes da sua mãe, e ali ele vai conhecer quem? A sua esposa. Eles confirmam e apontam para Raquel. Raquel quem? Vai ser sua futura esposa, filha de Labão, parente da sua mãe, que se aproxima com o rebanho de seu pai. Aqui é Raquel que está conduzindo o rebanho do pai dela, porque no período patriarcal, nas famílias patriarcais, a guarda dos animais era considerada uma função nobre. Quando chega em Davi, essa função de nobreza se perde. Mas no período patriarcal era uma função nobre, conduzir os animais, os rebanhos da família. E tanto moças como jovens conduziam o rebanho. Era uma questão de nobreza no período patriarcal. E aí nós temos aqui a questão do texto que nos mostra a questão de quando ele conhece a sua esposa, ele se apaixona pela beleza de Raquel. Aí o que seu sogro fala? Tudo bem, trabalhe para mim, 7 anos. Não é justo você trabalhar sem eu te pagar nada. Trabalha 7 anos, no final de 7 anos, eu te dou Raquel como esposa. Aí ele, tudo bem, sem problema nenhum. Apaixonado, se apaixonou pelo que viu, vamos embora. 7 anos de trabalho, 7 anos de labuta por Raquel.
Esse homem tinha 2 filhas, como nós já vimos, Lia, que era a primogênita. A Bíblia revela que ela tinha olhos remelosos e carecia de graça exterior. Quando eu mandei isso aqui para a fábrica EBD, eles mandaram a resposta para mim e falaram: o senhor foi muito poeta em falar que Lia era feia. Eu falei: não, gente, carecia de graça exterior e Raquel era bela. Então ele vai trabalhar por Raquel. Por 7 anos conhecemos a história. Quando o sol nasce, Jacó pode distinguir os traços de sua esposa ali que estavam. Era Lia e não Raquel. No dia do casamento, ele deve ter xaropado. Aí Jacó foi para a noite de núpcias. O seu sogro esperto mandou Lia, a primogênita. A cultura mandava casar a primeira filha mais velha. Aí tem um probleminha. Alguns historiadores, alguns teólogos vão dizer: ou Jacó estava muito embriagado, ou Jacó não chegou a ter relações sexuais a ponto de descobrir que não era Raquel. Existem esses 2 pontos de discussão, para que ele não descobrisse que não era Raquel e sim Lia. Então, essas 2 vertentes teológicas: ou ele estava muito embriagado, ou ele não chegou a ter pontos de ter relações sexuais. É uma discussão teológica aí que permeia, mas alguma coisa aconteceu ali. E uma outra linha teológica vai dizer que ele teve sim relações com a esposa, com Lia, sem saber que era Lia, mas o jeito de tratar dele carinhoso, não era um jeito perverso, não deu a identificar que era uma outra mulher, que não era Raquel, que era Lia. Então nós temos essas 3 discussões teológicas aí que envolta essa questão de Jacó ter com Raquel, Lia, nessa questão do casamento. Aí vem isso aí. Quando Jacó falou: opa, trabalhei 7 anos. Aí vem Labão: não, toma, mais 7, não era. Eu gosto muito dessa imagem. Quando Jacó achou que estava top, trabalhei 7 anos, noite de núpcia. Quando ele descobriu: tu me enganou, não era Raquel, era Lia. Labão veio: toma a carta, mais 7. Mais 7 anos. O homem que enganou no início foi enganado no final. Deus faz prevalecer, amadureceu ele. Mesmo tendo a questão do engano, nós não vamos ver Jacó tratando Lia com desleixo. Ele era sincero falar que amava Raquel e vai trabalhar mais 7 anos por Raquel. Mas ele não tratou Lia com desleixo. Isso simboliza amadurecimento. O ex vai dizer, aí nós temos um encontro, aí eu volto aqui um pouquinho, que quando Jacó vai encontrar com o anjo vai lesionar a sua coxa, nervo ciático. Aquilo ali simboliza experiência de dor e transformação. Não é à toa que o anjo toca no nervo ciático. Quando o anjo toca no nervo ciático, que Jacó sai mancando, aquilo ali vai mostrar sobre experiência de dor e transformação. Então, quando ele tem um encontro com o anjo toca, simbolizando que ali ele vai ter uma transformação na sua vida. Só um parênteses para a gente colocar. E aqui, penúltimo slide, Gênesis 48, 1, 2. E aconteceu depois destas coisas que alguém disse a José: eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E alguém participou a Jacó e disse: eis que José, teu filho, vem a ti. E esforçou-se quem?
e assentou-se sobre... José tem notícias que seu pai está doente. José então vai vir ao encontro de seu pai. Mas olha o que o escritor fez. E aí, para quem gosta de estudar, nós temos que estar sensíveis a essas coisas no texto. Olha o que o escritor fez. E alguém participou e disse: eis que José teu filho vem a ti, e esforçou-se. Por que o escritor trocou o nome no mesmo versículo e não usou o mesmo nome? Já parou para anotar? Porque se tu pegar toda a história, ou ele bate Jacó, ele bate Israel. Mas no mesmo versículo, quando ele recebe a notícia do seu filho, o enfermo, está como Jacó. Mas quando ele se coloca de pé, mesmo sofrendo a enfermidade, mas ele consegue se colocar de pé, ele se coloca como Israel. Você pode receber a notícia como Jacó, mas eu espero que sempre você venha se levantar como Israel de Deus escolhido. Ele recebe a notícia como Jacó, mas se coloca de pé como Israel. A importância da troca do nome. Jacó deixando seu país, seu pai, sua mãe, tantas outras coisas. É a figura do homem que renuncia a tudo para seguir o Cristo e que se opõe e que se põe na escola da perfeição. Agradeço a Deus, minha rica oportunidade, pastor Isaías.